Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pode assentar, irmãos. O Senhor falou comigo que para que a gente tenha fome, quando a gente lê o capítulo 6, Jesus transforma o pão da vida. Jesus, ele faz algo aqui tremendo. O povo estava com fome do pão, mas era o pão natural. Jesus, nessa noite, ele está dizendo para mim e para você que ele não quer que a gente tenha o pão, só o pão natural. Como eu perguntei aqui agora para vocês, se vocês gostam do pão, todos nós, se nós não ficarmos sem comer o pão durante um dia, apenas um dia, vai fazer a diferença, não é verdade? Faz a diferença na nossa vida. E aqui Jesus está falando que o principal na nossa vida é o pão da vida. Ele é o pão da vida. É o que nós temos que pensar todos os dias, queridos. Nós temos que pensar que o pão da vida, nós necessitamos desse pão saboroso. E esse pão nasceu. Nós precisamos ter fome desse pão. Porque esse pão que sacia a nossa fome espiritual, sabe? E o que a gente tem visto hoje em dia, no nosso meio cristão, eu tenho visto que as pessoas estão contentando com migalhas. É triste realidade de nós nos contentarmos com migalhas. Onde é a casa do pão hoje? A casa do pão hoje é onde se reúne a igreja. É onde os santos se reúnem para buscar e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós estamos contentando com migalhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me levantou na madrugada para orar e dizer: acorda, igreja, acorda tu que dormes. Sabe, nós estamos ficando contentes com aquelas migalhas. Meu irmão, eu quero que você tenha o hábito de conhecer Deus de perto, no seu secreto. Eu quero que você tenha o hábito de ter fome do pão da vida, não só do pão natural, de todos os dias. Quando Jesus orou, ele nos dá hoje o pão, todos os dias, mas não é o pão natural que nós precisamos do pão da vida. Não fique contente só com migalhas, irmão. É o que nós temos visto, um povo sem compromisso, um povo que fica em casa, um povo que não se levanta. E quando vem as lutas, irmãos, esta é a verdade, quando vem as nossas lutas e a tempestade, a gente corre para o pão da vida, sabe? Deus está dizendo para mim e para você: se levante e vem comer desse pão, vem saciar desse pão. No Velho Testamento, no livro de Êxodo, a palavra do Senhor diz que eles estavam com fome do pão natural. E Deus fez chover do céu o pão do céu, sabe, todos os dias. E o importante ali, quando eles levantavam pela manhã, tinha o maná. E aquele maná, sabe o que simboliza aquele maná? Representa Cristo todos os dias. Aquele maná não podia ser colhido para o dia, um outro dia, para o amanhã, tinha que ser colhido todos os dias. O que Deus está falando comigo e com você: não contente com migalhas, não fique guardando os resíduos do pão. É isso que ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Parem de ficar se sujeitando às migalhas, porque Deus tem um pão novo para você todos os dias. É o que Deus está falando para mim e para você. Então, meu irmão, eu quero que você abra agora em Miqueias capítulo 5, verso 2. Esse pão, a palavra de Deus diz que esse pão chamado Jesus, ele veio de um lugar. A palavra do Senhor, você na sua casa, abra. Eu gosto de ministrar abrindo a palavra para que as pessoas possam ver. 5, verso 2 diz assim: e tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá que há de reinar em Israel, e cujas orizes são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Esse versículo aqui está dizendo assim, olha, o pão vai vir de um lugar chamado Belém Efratá. A palavra Belém Efratá significa casa do pão, ou padaria. Padaria. E hoje, nós somos as padarias, nós somos a casa do pão, porque nós cantamos aqui, eu sou sua casa. Na casa do pão não pode faltar pão, porque nós temos que buscar, nós temos que ir e fazer o pão para que as pessoas venham. Como que a gente faz esse pão? A gente só se faz esse pão quando nós aproximamos do altar, e no altar está Cristo. E aqui a palavra fala, olha que coisa linda, as suas origens é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já estava preparado esse pão, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus. Então, meu irmão, se levante, eis que eu estou à porta e bato. Se levante, sabe, para você amassar esse pão com as suas mãos, para você tocar nesse pão, que é Cristo Jesus, sabe, para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Talvez na sua casa esteja acontecendo coisas que não condiz com a casa do pão. Deus manda te dizer, você está contentando com migalhas. Não se contente com migalhas, comece a buscar ao Senhor, comece a ir à casa do pão. Então aqui há uma casa do pão, e essa casa do pão é a sua casa hoje. Você entende, irmão? Você precisa disso. Em Miqueias 5:2 está falando, ó Belém Efratá, hoje você é esse Belém. Sabe, em Números 4:7, filho, põe ali para mim, em Números 4:7, há uma relação do pão no Santo dos Santos. A gente precisa entender que toda vez que está o pão na Bíblia, está falando de Cristo, da santidade de Cristo, da alimentação de Cristo no mundo espiritual. Olha o que está escrito ali. Também sobre a mesa da preposição estenderão um pano azul, representando o quê? O céu. O pão veio do céu, irmão. Não foi fabricado por mãos humanas, foi fabricado por Deus. E sobre ela porão pratos, e os recipientes do incenso, e as taças, e as colheres. Passa, filha. Também o pão contínuo estará sobre ela. O pão que? Contínuo. Sabe que pão que é esse? É o pão da preposição. Era uma mesa quadrada, onde tinha 6 pães de um lado, representando as tribos de Israel, e 6 pães do outro lado, que dão 12, que é um número exato das tribos de Israel. E aí a palavra está dizendo que esse pão não podia faltar, irmão. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos hoje nos contentando com migalhas. E muitas das vezes essas migalhas que nós estamos contentando não é da casa de Deus, porque o pão não está contínuo. Sabe por quê? Porque nós não temos tempos de buscar. Sabe qual é a receita desse pão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha lá, filho, 7:14 de Crônicas, 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, é a receita do pão para você fazer. Sabe, o pão não está contínuo, é por isso. É porque nós estamos vivendo um outro pão. Nós estamos indo lá em Moabe buscar outro pão, outro alimento. Olha o que diz ali. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira parte da receita é a humilhação. Orar é a outra parte. E me buscar, me amassar, sabe, tocar. Quero que você saiba disso, irmão. O que Deus está falando para mim e para você. Olha, está faltando pão porque vocês não me busquem. Porque vocês não praticam. Apenas ouvem. Se levantem como projeto que eu constituí, porque vocês são o meu exército. Sabe, estamos colocando coisas e as pessoas vêm até nós e nós não temos esse pão. Sabe o que Deus está falando? Olha, o pão da libação, sabe o que é isso? Aquela representação não podia acabar, era contínuo, sabe? Esse pão aqui, meu irmão, que nós lemos lá, é o pão da manifestação.
Toda vez que alguém comia desse pão, ele era sarado, curado, ele era liberto. E é assim no dia de hoje. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode. Agora vamos lá em Ruth, para vocês verem o que acontece quando a gente não busca. A gente não vai até ao Senhor buscar o pão verdadeiro. Olha o que diz aí. Olha, que Deus me mostrou essa semana foi isso, sabe? A palavra do Senhor diz assim, sabe? O pão está presente na cidade, e muitas das vezes a gente não percebe. Jesus, como o pão da vida, ele passou, né, em cima de um jumentinho, ninguém deu valor. E ele passou, em vez de ele ir para o templo, ele passou perto do templo de Herodes, da sinagoga, e foi. Eu quero dizer para você, hoje, Cristo está dizendo para mim e para você, olha, eu sou o pão da vida. O que está te impedindo de vir até mim e saciar a sua fome? Olha aqui em Ruth, no capítulo 1, a palavra do Senhor, olha a relação que tem o pão com a nossa vida. Diz assim, nos dias em que se julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Sabe o que é Moabe? Moabe é um dos filhos descendentes de Ló, do incesto que Ló teve com as filhas. Quando as filhas embebedaram ele e tiveram um filho, esse povo aqui se chama Moabe. Queridos, eu quero dizer para você, mesmo que você esteja passando uma luta, uma dificuldade, não busque em Moabe, busque no Senhor, vai para a casa do Senhor. Você entendeu? A palavra diz que ele viu a fome, ele olhou a fome ao redor. E o que ele fez, em vez de ele ir até o Senhor dos Exércitos, buscar, que é o próprio pão da vida, olha o que ele fez. Ele foi para a terra de Moabe. Moabe representa morte. Moabe representa perdição. Moabe representa desânimo. Moabe representa tudo que é contra Deus. Aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, e este homem chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus filhos chamavam Maalon e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Da onde que eles vieram? Da onde que eles eram? Vamos falar? Belém de Judá, casa do pão. Presta bem atenção, eles estavam no lugar que era a casa do pão, onde reside Deus, onde nasceu o Senhor Jesus Cristo, um lugar abençoado. E para onde que eles foram? Para Moabe. Deu certo? Quando você faz isso, sabe o que acontece? Quando você acha que a igreja é o problema, quando você acha que a instituição chamada igreja é o problema, que você pode andar e ir para Moabe, olha o que vai acontecer na sua vida. A palavra do Senhor diz assim, olha, isso serve de alerta para mim e para você, quando nós formos comer migalhas. Olha o que Deus está dizendo aqui. A palavra do Senhor diz que vieram à terra de Moabe, no verso 2, e morreu Elimeleque. Primeira coisa que aconteceu, a primeira morte. Sabe o que é isso? Quando a gente sai da presença do Senhor, o maligno vem. Moabe, aqui representada como o mal, vem para tomar conta. E a palavra do Senhor diz em João 10:10 que o ladrão veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Olha aí, que coisa interessante. Eles tinham uma razão para buscar fora? Não, eles precisavam confiar no Senhor. Sabe por quê? Eles olharam para as prateleiras deles. Onde estava? O que tinha na prateleira deles? Estavam vazias. Comece a olhar para a sua prateleira, para aquilo que guarda o pão. E não está tendo pão. Sabe por quê? Porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o que o Senhor está falando. Vamos encher as nossas prateleiras com o sonho do céu. Para que não haja morte. A palavra do Senhor disse assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, nos quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Olha para vocês verem o tempo que eles ficaram ali. Olha aí, olha. Os quais casaram
No 5 diz assim: morreu também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Moabe te tira tudo. Moabe tira a paz do seu lar. Escuta bem aí, ó. Deus está falando para você. Moabe tira a alegria do seu lar. Foi tirada a alegria dela. Moabe tira o pão da vida da sua vida. Quero te dizer que Moabe traz depressão. Moabe traz angústia. Moabe traz desgosto, maldição. E aqui a palavra de Deus está dizendo isso. Então, queridos, nós precisamos olhar para os nossos armários. Nós precisamos olhar para os nossos fornos, se eles estão frios. O forno aqui, os nossos fornos aqui é o nosso espírito que precisa estar aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos aquecer na presença de Deus, para que o pão seja amassado e seja também transformado, passado por aquele processo dentro de nós. Quero que você entenda isso, para que quando Satanás vir em forma de Moabe, nós dizer, para longe de nós, é isso que Deus está falando para mim e para você. Você não precisa ir para Moabe, você precisa estar aí na presença do Senhor. Sabe, nós não queremos mais as migalhas do avivamento, nós queremos a presença completa de Deus. O pão representa a presença de Deus na nossa vida, sabe? Nós não queremos aquele resíduo de glória, nós queremos a glória toda, nós queremos a glória que é o fogo que está lá. Imagine, olhe para as suas prateleiras espirituais e veja como você está. Porque Deus vai te pedir conta dessas coisas, irmãos. Deus está dizendo isso para mim e para você. Deus precisa rasgar o véu da nossa carne. Deus precisa falar conosco, rasgando o véu da nossa carne para a gente entender. Você entende o que Deus está falando? Não precisamos sair para Moabe e buscar as coisas. Precisamos ir para o trono. E no trono está assentado aquele que tem semelhança, que é um cordeiro que já foi morto, mas que tem semelhança de um leão que está vencendo e vai vencer tudo. Compreende o que Cristo está dizendo para mim e para você? Sabe? E aí nós colocamos culpa em Deus. É porque teve fome lá em Belém, é porque teve fome na minha casa, é porque está acontecendo isso. Quero te dizer que a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Se a gente buscar, se prostrar e se entregar, Ele vai se revelar a nós. É isso que Ele está dizendo aqui para nós. Não precisa de migalhas, porque sou o pão da vida. Venha para a minha presença. Compreende isso, irmão? Nós precisamos que Deus revele o nosso interior. Sabe? Nós precisamos disso. Sabe qual o problema? Que muitas das vezes a gente enfrenta, irmão. É porque nós queremos ir para Moabe, sabe? E a presença de Deus, aquela presença que vem para nos modificar, ela é o problema, porque nós queremos ficar em Moabe. Mas Deus hoje está falando para mim e para você: venha para minha casa me buscar e me adorar, porque você é tesouro para mim. Quero que você entenda isso, irmão. E Deus falou: olha, para onde foi o meu temor, irmão? Nós fazemos as coisas do Senhor do nosso jeito. Nós vamos ao culto o dia que a gente quer, sabe? Deus está falando para mim. Eu estou pregando para vocês, mas Deus está falando para mim. Olha, o que Deus falou é isso, irmão. Quando nós estamos acostumados com as coisas de Moabe, nós perdemos o temor. E o temor é o princípio da sabedoria. É isso que a palavra de Deus diz, irmão. Sabe? Moabe é um lugar muito cruel. Moabe traz morte. No verso 5 diz assim: morreu também ambos os filhos, Mahlon e Quilion, ficando a mulher só. Você entende o que Deus está falando, irmão? Mas eu quero te dizer algo. Moabe pode matar seus filhos,
pode destruir, pode matar eles antes do tempo. Sabe, pode separar você do seu cônjuge, sabia disso? Da sua família. Mas eu quero te dizer que ela ouviu um rumor, que não era mais migalhas. No verso 6, a palavra do Senhor diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta terra ela ouviu que o Senhor se lembrara do povo, dando-lhe o quê? Pão. O importante aqui, ela estava em Moabe, mas ela ouviu o pão. Você está ouvindo? Você está ouvindo o que Deus está falando? Olha, houve um rumor. Na casa do Senhor está tendo pão. Olha o pão aqui. Olha o pão aqui, ó. O pão aqui é uma palavra escrita. Mas quando o Espírito do Senhor usa a palavra escrita, trazendo a revelação, ela se torna o pão da vida. Você entende o que Cristo está dizendo para mim e para você? Ela ouviu o rumor que havia pão. E aí a palavra do Senhor diz que ela voltou para a casa do pão. E quando ela voltou para a casa do pão, ela levou a sua nora. Quando a gente está lá em Moabe, às vezes a gente sofre, a gente passa momentos difíceis e a gente ouve a voz do Senhor. E quando a gente decide voltar e vir para a casa do pão, aqueles que estão perto de nós vão ouvir que o pão voltou para a casa do pão. E muitos virão para a casa do pão. Sabe por que muitos não estão vindo para a casa do pão? Porque você não está ouvindo a voz da casa do pão. O que Cristo está dizendo para mim e para você: olha, ouça o rumor que o pão voltou para a casa do pão, para os famintos. Temos que ser famintos do pão espiritual, irmão. Não é mais migalha, irmão. Você não precisa de migalhas. Agora você tem o pão da vida para saciar. Você está pronto para voltar para a casa do pão? Você está pronto de vir para a casa do pão? E o Senhor então disse: eis que eu estou à porta e bato. Mas tem alguém do outro lado que precisa abrir essa porta. É você. Você que precisa abrir essa porta do outro lado e falar: eu quero ir lá saciar a minha sede. Eu quero levar esse pão para a minha família. Eu quero levar esse pão para o meu trabalho. Eu quero levar esse pão para a minha vida. Eu quero levar esse pão para os meus vizinhos. Eu quero ser diferença. Eu quero ser alegre. Eu preciso. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Olha, você está pronto para voltar para a casa do pão? Essa é uma decisão sua. É individual, irmão. Não tem como eu decidir por você, sabe? Mas se você está satisfeito com migalhas, acorde. Porque o pão chegou. O pão está vivo. Sabe? Não seja como Saul. A vida de Saul, ele era o rei e ele saiu da casa do pão e começou a achar que ele era. Eu sou, meu irmão. A palavra do Senhor diz que ele se deu mal. E aí o que ele fez? Em 1 Samuel capítulo 28, a palavra diz que o Espírito Santo não falava mais com ele, faltava o pão na vida dele, faltava o pão, e é isso que nós estamos vendo aqui hoje. Muitas das vezes o Espírito Santo não está falando comigo, com você mais, porque falta o pão, não tem buscado o pão, queremos fazer na nossa força. E então ele foi o quê? Ele foi procurar uma feiticeira, para ver se o pão voltava.
Sabe? Ele se disfarçou para ver se ele conseguia trazer o pão de volta. Sabe como é que a gente traz o pão de volta? É quando a gente se arrepende. João Batista pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós não precisamos usar nenhum disfarce, nós não precisamos buscar nenhum feiticeiro, nós não precisamos buscar de outras artimanhas de Moabe. Nós precisamos voltar para a casa do Pai. Compreende, irmão? Não fique satisfeito com as migalhas. Venha. E o efeito, irmão, o efeito do pão é voltar.